ideias e debates em ciências e filosofia e ciências sociais. Um ciclo que a gente vai fazer ao longo do mês, ao longo do ano de 2019, a cada mês. Qual é a proposta desse ciclo? Né? É importante que vocês conheçam, não somente para poder frequentá-lo completamente, entenderem que não são encontros separados, existe uma tentativa de pensar o tempo presente, elaborar um esforço ao mesmo tempo teórico e de interpretação do tempo presente, né? Um esforço que vai sendo articulado e crescendo ao longo das diversas palestras e conferências, onde vão estar vários convidados pelo ateliê e também pessoas internas do ateliê. Primeira coisa que a gente tem que ter em vista, então, é o seguinte: o que é esse ciclo de humanidades, tá? E de onde que ele parte? O ciclo de humanidades, ele parte de uma interpretação sobre as diversas crises do nosso tempo. A gente tem uma série de crises, né? É muito comum falar em crises e também realizar críticas, mas é menos comum pensar também de forma positiva sobre por quais caminhos poderemos trilhar para que aproveite também as oportunidades, né, de reconstrução e de metamorfoses aí presentes. Então, o ciclo de humanidades, ele vem tentando articular o esforço de realizar uma interpretação das crises que estão ocorrendo, mas também faz o esforço de pensar alternativas, caminhos de transformação e de metamorfose. Ou seja, o nosso ciclo, onde as pessoas aos poucos vão descobrindo, frequentando, e como eu estava conversando agora há pouco com o diretor daqui, do Centro Cultural aqui do Consulado da França, a gente vai formando um público, transformando aqui esse espaço em algo que, segundo ele, já foi referência desde o período da ditadura militar. Tá? Um espaço de pensamento, reflexão e debates em torno de culturas e ideias e autores franceses. Tá? Nesse tipo de proposta da gente, a gente vai percorrer por algumas interpretações de crises. A gente relacionou na proposta do nosso ciclo essas crises e os diversos temas pelos quais vamos percorrer. Né? Existe uma crise dos saberes, uma crise da ciência, uma crise do pensamento. É por essa razão que a gente começa pelo Edgar Morin. Quem é que conhece aqui o autor? Só para levantar a mão, levanta a mão, poucos, né? Então, uma coisa que a gente vai fazer é apresentar vocês a esse autor, para que vocês conheçam bem de onde que a gente está partindo. Essa crise dos saberes, ela exige uma reforma de ciência, de pensamento, de reflexão, de educação. Essa crise está associada com outras crises. Crise existencial, crise política, crise do próprio sistema econômico, né? Então, relacionados aí, eu vou ficar lendo. O ponto é, a gente vai refletir tanto sobre as crises existenciais, democracia, ecológicas e tudo mais, como também fazer propostas de que caminhos são possíveis para que saiamos delas, que caminhos são possíveis para a gente pensar as diversas reformas que estão aí, vendo potencialidades. Bem, e por que começar por Edgar Morin? Esse que é o ponto. Um começo que é um pouco arriscado, tá? Porque o nosso autor, esse aqui, né, que é um senhor simpático de 98 anos de idade, parece que ele não vai morrer nunca, tá? Ele reflete sobre o fenômeno da morte no humano desde 1951, no livro Homem e a Morte. Né? Eu acho que ali ele estudou tão bem que ele descobriu a imortalidade. A questão é que ele não revelou ainda o segredo para ninguém. Né? Esse autor, com 98 anos de idade, que ainda está ativo escrevendo, tá? Ele é um autor que podemos considerar marginal, mas é um marginal um pouco estranho, porque ele é um autor que tem um sucesso editorial muito grande no mundo e uma circulação muito grande do nome dele. Né? Há muitos livros, muitas publicações, é o autor de por volta de 40, 50 livros. As editoras normalmente o publicam muito, só que ele não circula nas universidades, não se formou, a não ser em alguns departamentos de educação, onde ele tem mais sucesso, tá? Um acúmulo de conhecimento, de exegese, de debate, de elaboração de reflexão a partir das contribuições que ele faz. Né?
Então tem um aspecto um pouco trágico nisso, que há uma fecundidade muito grande do pensamento dele, dentro do meio mais amplo, fora da universidade, só que ele circula muito pouco dentro das universidades. Quem se forma em ciências sociais, em filosofia, na área de humanidades, raramente vai se deparar com o nome dele. Provavelmente, se for se deparar com o nome dele, vai ser ou na área de educação ou na área de ecologia, que são as duas áreas onde as pessoas não... E cinema também. O pessoal de cinema também, porque ele escreveu alguns livros. Pedagogia, né? Cinema também, porque ele tem alguns livros de interpretação da indústria cultural, né, na década de 50 e 60. Bem, esse autor, então, é arriscado começar com ele, porque as pessoas não conhecem. As pessoas, ou quando conhecem, não tem uma tradição de reflexão sobre. Né? É uma obra um pouco esotérica. Por outro lado, é um autor importante para a gente começar esse ciclo. Por quê? Vamos só ler isso aqui como um ponto de partida da nossa reflexão. Eu acho que assim vocês já vão entender como que a coisa vai se construindo. As crises favorecem as interrogações, estimulam as tomadas de consciência, a busca de soluções novas e, nesse sentido, ajudam forças generativas, criadoras e regenerativas a despertarem no ser individual, assim como no ser social. Né? Então, ele já começa apontando para o fator positivo da crise. A crise desperta atitudes de regeneração e de consciência e tem potenciais regeneradores. Por outro lado, mas ao mesmo tempo, as crises favorecem as soluções neuróticas ou patológicas, isto é, a designação, a perseguição, mesmo a imolação de um bode expiatório, indivíduo, grupo, classe, etnia, raça, a busca de soluções imaginárias ou quiméricas. Na ambivalência da crise, o importante para a ética é não ceder à histeria e salvaguardar a tolerância e a compreensão. É nas situações de crise que há ao mesmo tempo degeneração e regeneração da ética. Esse é o ponto do nosso ciclo de debates. A gente parte de uma constatação de crise. Uma crise que tem o quê? Uma ambivalência. Tá? Ela pode despertar o pior do humano, pode despertar essas experiências de histeria coletiva. Eu não sei se vocês estão vendo alguma histeria coletiva circulando lá fora, eu acho que todo mundo está aqui dentro provavelmente também, né? Mas a gente se contém um pouquinho, né? Mas, por outro lado, há um potencial surgindo na crise. Há desvios, há processos regenerativos. Então, esse autor, ele nos situa na ambivalência desse momento. O momento que a gente normalmente vê os pontos negativos e não percebe os pontos positivos que podem ser desencadeados a partir das crises. Né? E esse que é o ponto central de começo. A que o momento nos leva? A uma reflexão, antes de tudo, de ética. Ética complexa, religar o mundo a assumir o humano. Eis o tema do nosso ciclo de humanidades. E por que um apelo à ética? Né? Isso é importante. Por que esse apelo à ética? A primeira coisa que a gente tem que ter em conta nesse apelo à ética é que ele está vinculado a um apelo à renovação do pensamento. A gente está numa situação de crise em que muito do que está em jogo, por incrível que pareça, é na forma como a gente pensa a realidade, como a gente tenta lidar com uma realidade que não somente está em crise, mas cada vez mais complexa. Toda a nossa palestra de hoje, a conversa depois da palestra, vai ser no intuito de ver essa articulação entre um projeto ético, uma proposta ética diante daquilo que a gente defronta, que está articulado com uma mudança na forma de pensar. Uma reforma do pensar que passa por uma reforma de vida, por uma reforma econômica, por uma reforma política. Tá? Mas sem a mudança na própria forma de se pensar as coisas, a gente é capitular em processos degenerativos e processos de regressões. Tá? Bem, antes de começar a falar sobre a ética, sobre a proposta que está presente nesse 6º volume do método, deixa eu só contextualizar um pouquinho quem é esse autor que escreveu esse livro e mais uns 40 outros. Né? A reflexão dele tem alguns marcos biográficos básicos.
Primeira coisa é, como eu disse, ele tem 98 anos. Então ele começou a vida já faz bastante tempo e na Segunda Guerra Mundial ele atuou na resistência, né, à ocupação nazista em Paris. Essa atitude de resistência é típica do pensamento dele, né? A gente vai ver um pouquinho sobre como que existe uma ética de resistência ao mal, ou resistência a processos que são degenerativos, antiéticos e tudo mais. Essa experiência de resistência também o levou à adesão ao Partido Comunista. E há um período lá dentro que o desiludiu muito grande. Teve uma desilusão grande, um processo de ilusão e desilusão. Essa experiência militante, ela também é importante para a gente. Por isso eu colocamos os marcos biográficos. Por quê? Porque a partir da experiência de militante dentro do Partido Comunista, stalinizado, que ele descobriu não somente a experiência de ilusão dos outros, mas também a experiência de você se iludir, você ter um processo de autoilusão, um processo de racionalização daquilo que é inadmissível, né? Então, o ponto de partida desse autor, já na década de 40 e 50, é com reflexão sobre o papel de um pensamento que se faz ante tudo na crítica, autocrítica, no processo de não se deixar iludir por ilusões ou por racionalizações. É um processo que, pela experiência que ele tem, tanto do nazismo quanto do comunismo, ou seja, das duas experiências totalitárias, dessa experiência ele estabelece uma ética, que é, antes de tudo, uma autoética, uma ética em relação a si mesmo, que tenta se estabelecer quanto sempre alerta para não se deixar levar por ilusões ou por racionalizações ou por relativizações que levam a a construção de mitos, mistificações e tudo mais. Bem, uma outra marcação dele, que isso não interessa muito para a gente aqui, por isso não vou entrar, porque não é um público de gente de teoria social, de sociologia, não é um público especialista em sociologia, então pode não se interessar muito por isso. Aí ele tem um esforço de reconstrução do que podemos chamar de um paradigma de pensamento crítico ou teoria crítica. Nesse ponto, ele sai do marxismo. Ele e várias outras pessoas fizeram esse caminho de autores e intelectuais que se vincularam ao movimento comunista, mas se desvincularam a ele, né, tentando mostrar o limite do marxismo, mas também tentando manter alguma coisa que havia de bom no Marx. O que havia de bom no Marx que ele mantém durante toda a trajetória intelectual dele? É aquilo que está no Jovem Marx. É a antropologia humanista que está no Jovem Marx, que foi abandonado pelo velho Marx, foi abandonado pelo Marx Maduro, né? O Morlan não tem mais nada de comunista ou de marxista durante o percurso dele, mas ele resgata os ideais humanistas que existiam no Jovem Marx, dos escritos de Paris, lá de 1843, 44. Esse marco é importante por quê? Né? Ele é importante porque, a partir disso, ele coloca no centro a pergunta sobre o que é o humano, que está lá no Jovem Marx, e não só isso, a pergunta sobre quais são os potenciais genéricos dos homens, dos humanos. O que é de potencialidade criadora, inscrita no humano e que está reprimida, recalcada. É disso daí que ele parte a partir da obra do Jovem Marx. Uma outra coisa que está vinculada a essa saída dele do marxismo é o rompimento com o pensamento dialético naquilo que há de fechamento de pensamento. Quem é que já ouviu falar em Hegel aqui? Algumas pessoas, né? Não vamos entrar em Hegel, que é extremamente complicado, né? Mas a dialética, normalmente, tá? Isso é uma simplificação didática, acaba acentuando as contradições e sempre dando a perspectiva de supra-assumir, de superar as contradições. Há sempre o horizonte de uma síntese que consiga superar as contradições postas na realidade. Esse autor, ele sai desse mecanismo dialético da seguinte forma: a realidade é permeada de contradições e não tem como superá-las. Ou seja, é pensar as contradições nelas mesmas e não como levando a uma supra-solução. Tira o elemento messiânico da dialética hegeliana e que também existe na dialética marxista, e assume o caráter trágico da realidade.
o que não quer dizer que seja uma filosofia pessimista. Aceitar tragédia e, ao mesmo tempo, caráter trágico não é dizer que a gente vive uma tragédia. Tá? É uma discussão que a gente pode fazer um pouco depois. Pelo contrário, é uma filosofia onde é fundada no princípio de esperança. Qual é um outro marco importante que nos leva ao centro do método? É a da perspectiva de, a partir do projeto de renovar, superar o marxismo, de conectar as ciências do homem, as ciências humanas, uma boa parte daquelas ciências humanas, com as ciências naturais. Nisso daí, a viagem dele para San Diego, para o Instituto Salk, foi importante. Nessa viagem, ele conheceu as diversas ciências, novas ciências da década de 60, 70 e tudo mais. Cibernética, teoria da informação, teoria da comunicação, teoria de sistemas, debates em astronomia, não astrologia, tá? Astronomia. Em física quântica, em etologia, em ecologia. Então, todo o método ele vai se construir a partir desses novos saberes, tentando romper com as velhas ciências. Ou seja, um paradigma reducionista que estava faltando o pensamento das ciências modernas para simplificar as coisas, uma ciência que era na matriz cartesiana, na matriz aristotélica, né? Ele tenta romper isso a partir dos novos paradigmas que estão nessas novas ciências. Bem, a última demarcação, então, para se fazer aí, é esse contato dele com a ecologia, com a etologia, que foi importante para construir um pensamento que é de cabo a rabo ecológico. Tá? Bem, esses são os marcos biográficos dele. E aí, nós não temos como entrar numa reconstituição da obra toda do Morin. Tá? A gente não vai reconstruir porque é uma obra grande. Quem já leu um método alguma vez na vida? Ninguém, né? Bem, o método quer dizer o quê? Quer dizer de tudo, caminho, percurso. Tá? O que é método? É colocar um pé à frente do outro. É um caminhar. Ele adora fazer menções, colocar nas epígrafes dos livros dele, uma poesia de Antônio Machado, que é um poeta, a gente até chegou a publicar isso no ponto de leitura da Ateliê, um poeta que fala, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. O método é isso, é um caminho que se faz ao caminhar. Tá? Esse caminho que se faz ao caminhar é feito ao longo de 6 livros. 6 livros que não podem ser lidos desconectados inteiramente da obra anterior. É uma obra que já tinha passado por algumas outras, por interpretações sobre o paradigma perdido, que é a obra precursora do método, sobre política, sobre ética, sobre indústria cultural, sobre comunicação de massa, sobre estrelas e tudo mais. Mas, como não tenho como entrar nisso daí, vamos focar apenas no método, no que há de diferencial ou de continuidade em relação à obra anterior. O que ele faz aí? O primeiro livro é a natureza e a natureza. Depois a vida da vida, conhecimento do conhecimento e tudo mais. Até chegar à ética, que é o livro do nosso tema de hoje. No percurso, muito rapidamente, qual é o caminho, o que ele está fazendo? Né? Que caminhar é esse e para onde ele conduz? A ética é o ponto final do percurso. Qual é o ponto inicial? O que está escrito ali? A natureza é a natureza. O que é isso? É a perspectiva de enraizar a reflexão do humano na natureza, na realidade física. Depois, no segundo livro, ele está fazendo o quê? A vida da vida, ou seja, enraizamento do humano na continuidade com a experiência de ser vivo. Depois ele vai para o conhecimento, que é a reflexão sobre o que é o conhecimento, né? É uma reflexão que ele chama de antropologia do conhecimento, para depois encaminhar para uma ecologia das ideias, que é o 4º volume, para chegar, e finalmente, numa obra que tenta fazer uma síntese sobre o que é a humanidade do homem, para daí chegar na ética. Teria que passar um curso grande aí para poder dar conta disso. O que nos interessa para a gente chegar no debate da ética é isso daí que está na tela aí em cima. É trazer alguns conceitos chaves. Tá? Quais são os conceitos? Primeira coisa,
O método é uma obra que tenta construir, e eu acho que boa parte de vocês, quando ouviram falar, se é que ouviram falar no Mohan, ouviram a partir disso, é uma obra que se propõe a construir um pensamento complexo ou paradigma da complexidade. Que bicho é esse paradigma da complexidade? Vocês me perguntam. Complexo é aquilo que é tecido junto. É aquilo que é emaranhado. Não é o complicado, é o complexo. Esse paradigma da complexidade, que traz a figura do tecido em conjunto, ele propõe que se faça o quê? Se faça uma formulação de um pensamento, um determinado método de pensar, que se recuse a separar, fragmentar a realidade, decompô-la em elementos simples, sempre quando se propõe a pensar, sem conseguir pensar o conjunto e o global. Tá? Então, o primeiro conceito-chave é entender o que é complexidade. Complexidade é tentar pensar as coisas nas suas conexões, no conjunto, na articulação entre a parte e o todo. Não somente os elementos, mas as relações entre os elementos. A gente pode se deixar, por enquanto, a ideia de complexidade aí. Qual é o segundo conceito que está aí? A gente já falou sobre isso, né? Segundo tema, a perspectiva de reintegração do humano na experiência física e na vida, o que é feito nos 2 primeiros volumes do método, o Natureza da Natureza e o Vida da Vida. Essa perspectiva de reunificação do humano na natureza e na vida é uma perspectiva que romperia com o que ele chama de complexo de Adão. É como se a gente estivesse o tempo todo pensando o humano naquilo que nos separa da vida e nos separa da natureza. E ele então busca reconstruir um paradigma que permita reconectarmos com a vida e com a natureza. Tá? Isso é feito a partir da formulação de alguns conceitos básicos. Vocês podem, no final, perguntar sobre isso e a gente reflete sobre isso e as implicações para a ética. Eu não tenho como fazer nada mais do que entregá-los, meio que dogmaticamente aqui dizer, é daqui que ele parte, sem conseguir explicar muito a respeito disso. Quais são os conceitos? Primeiro, é a existência de uma teoria das organizações e das máquinas físicas. É aí que ele recoloca o humano na natureza. A gente, quando está falando, a gente, volta e meia, recorre ao termo sistema, não é? Quando a gente está falando sobre as coisas, isso aqui forma um sistema, isso aqui forma um sistema. Aí o conceito de sistema é utilizado na física, utilizado na sociologia, utilizado na filosofia e tudo mais. Será apenas uma analogia ou é porque a realidade se organiza a partir de sistemas? Para o Mohan, ele pega essa teoria de sistemas e mostra que essa questão, os sistemas das organizações, é a realidade que atravessa todas as coisas. Então ele constrói uma teoria dos sistemas das organizações que consiga articular os diversos saberes. Essa que é uma questão que é central para a gente. Ele constrói um conceito que atravessa a realidade, tanto na física, quanto na biologia, quanto na sociologia, quanto na política. O conceito de organizações e os conceitos de sistema permitem organizar adequadamente esses saberes e ver como que essas diversas esferas emergem umas das outras. Bem, essa teoria dos sistemas começa da realidade física e depois parte para a realidade biológica, que é o conceito que é o articulador central da obra dele, que é essa teoria das auto-eco-organizações. Para a gente, o que importa para a gente chegar de vez no tema da ética? É de entender que o conceito de sujeito, ele vai ser centralizado na ideia de um ser vivo. Lembra-te que tu é vivo, que tu és vivo. Lembra que você é um ser vivo e que você, antes de tudo, está integrado ao cosmos, está integrado à vida. Tá? Esse conceito, ele vai levar, então, a toda uma formulação de uma história da humanidade que está centrada na seguinte imagem: viver, pensar, agir segundo a máxima: o que não se regenera, regenera.
O que é uma auto-organização viva? Como é que o que torna possível que nós vivamos, que nós sejamos um ser vivo? É o fato de a gente estar o tempo todo se autogerando, se auto-regenerando. Esse é o principal, esse é o principal aspecto de ser vivo, né? Não somente enquanto corpo, mas também enquanto pensamento. Então, o princípio da ética dele é quando a gente concebe o que é a natureza do ser vivo e como que ela vai ter implicações para que a gente pense nós mesmos e a nossa própria existência. Tá? Bem, aqui a gente entra então no livro A Ética, que é esse aqui, o método volume 6. Mas como a gente não quer fazer uma palestra muito monológica, eu já abro um pouquinho para perguntas a respeito disso. Vocês têm algum questionamento em relação a essa primeira parte do autor sobre esse contexto da obra em geral e sobre o método? Nenhum? Posso continuar? São temas difíceis que terão que ser desenvolvidos ao longo de vários cursos, né? Bem, como é que chega, então, a questão da ética? Esse livro, ele é um pouco decepcionante, sinceramente, para quem lê, quando já conhece os outros livros. Por quê? Porque ele sintetiza aquilo que já está escrito em outros lugares. Não é um livro que traz alguma coisa nova. É apenas uma suma daquilo que foi adquirido de conhecimento, uma sistematização disso na forma, digamos, de um manual, né? Manual no sentido bom do termo, manual no sentido antigo do termo. O que é manual para os gregos e para os antigos? Manual é aquele que fica onde? Na mão. Para que fica na mão? Para que você consiga abrir e utilizá-lo como um guia, uma conduta. Você tem uma questão ética, você pega e lê um manual para que você melhore se oriente. Manual não quer dizer receita, né? Não é receita de bolo. É algo que serve para fazer refletir, fazer pensar sobre questões éticas. Bem, esse livro, ele parte de uma proposição. Qual é ela? A articulação entre ética e o objetivo de uma religação. Quem é que é religioso aqui? Tem algumas pessoas religiosas, né? Religião, originalmente, etimologicamente, quer dizer o quê? Religar, né? O Mohan não é um autor religioso, mas ele recupera essa dimensão da religação. Nós vivemos um mundo que, entre processos de fragmentação, compartimentação, dessolidarização, desresponsabilização, burocratização, mercantilização das coisas, tudo leva a uma prevalência de um processo de separação, de desligamento, de fragmentação, de atomização. Então a ética, ela entra como uma perspectiva de religar as coisas, né? Uma religação que é o ponto de partida de todo o livro. A ética é, para os indivíduos autônomos e responsáveis, a expressão de um imperativo de religar. Mas religar o quê? Religar tanto nós com outrem, quanto nós com os seus, né, os familiares, quanto também com a comunidade, com a humanidade e até mesmo religarmos com o cosmos, né? É uma dimensão quase mística do nosso autor. Mas como é que opera esse processo de religação? Ele opera a partir da assunção de que as coisas são complexas e incertas. Isso daí é importante para a gente começar a não entender ética ou um livro sobre ética como sendo uma imposição de coisas que já são certas. É só você ler e ter um manual de instruções que você vai seguir, né? Qual é o ponto de partida da ética? É aceitar a incerteza da própria realidade do próprio pensamento. Se há um ponto de partida para a ética, é saber que não há nada certo no mundo e não há nenhuma instrução em que se possa seguir para saber que está agindo corretamente e que está evitando o errado. Você se colocar do ponto de vista da complexidade é você começar por assumir a incerteza primeira
do pensamento e da própria realidade, tá? E ver as consequências disso eticamente. Essa proposição de assumir a incerteza coloca-nos atentos para um fenômeno que é típico da experiência ética. Ele chama de ecologia da ação. Você sabe o que é isso, ecologia da ação? Em sociologia, a gente tem um conceito chamado efeitos perversos. Não é um conceito, não está falando de perverso no sentido psicológico do termo, não. O que é a ecologia da ação? Às vezes você faz uma coisa, ela entra numa cascata de causalidades que vai no oposto daquilo que você quer, né? Quando uma ação no mundo, ela não é feita somente, não existe uma relação de causa e efeito simples no mundo. Existem processos de recursividade causal, de causalidade complexa, todo um conceitual que ele traz, para pensar esses fenômenos em que os meios e os fins, eles podem ter relações contraditórias entre si. Ou você faz uma determinada ação e ela vai ter efeitos que são completamente inesperados no final dela, né? São experiências que às vezes na dramaturgia são refletidas sobre. Tem aquele livro, o filme Efeito Borboleta, que pensa isso, né? O efeito borboleta, que às vezes na teoria do caos extrapola, é um pouco exagerado o negócio, né? Uma borboleta que bate as asas em um lugar pode levar um furacão do outro. Não chega a tal ponto, né? Mas permite a gente entender, né, por essa imagem, o quanto que coisinhas infinitesimais em um momento podem, por efeitos de causalidade, levar por feedbacks positivos ou feedbacks negativos,